noite, graça e paz. Magliana mandava a gente orar ao Senhor, manda alguma coisa pelo amor de Deus, Jesus. Mas que bênção, que bom ter você aqui, que bom que você veio responder a essa conferência de oração. É sinal que você tem fome e sede de Deus, amém? Estamos felizes em ter você conosco, né, nessa convocação divina. O pastor, acho que foi no mês de outubro, mais ou menos, ele voltou de uma das aulas do curso de oração, com o coração aquecido, dizendo: na paz, nós precisamos arranjar um momento, mas precisamos convocar o povo para uma conferência de oração. Mobiliza aí, arranja em data, mas vai acontecer e está acontecendo. Irmãos, o que está aceso em nosso coração é que 2025 é um ano para nós honrarmos a voz de Deus. Amém? Isso está muito claro. Nós temos uma cultura de honra muito forte em nossa igreja e nós vamos acender essa cultura de honrar as direções de Deus, a voz de Deus, e a oração é uma grande chave para isso. Amém? Então se prepara que essa não vai ser a única, mas haverá mais e mais convocações. Se você é filho dessa casa, você é ovelha desse rebanho, eu creio que Deus está inspirando coisas no nosso coração, nosso pastor de Cris, e haverá mais e mais convocações para você estar mais perto de Jesus. Amém? Você ama ter pastores que te chamam para estar perto de Deus? Então se prepara que isso vai acontecer. Amém? Então, muito especial estar com vocês. Eu sou grato ao pastor e Cris por esse momento junto, confiar esse púlpito tão influente mais uma vez aqui. E desde que o pastor falou, né, a gente vinha desenhando alguma coisa na mente e estudando e preparando algo. Mas segunda-feira eu estava em Alagoas, né, estava tempo lá acompanhando os filhotes nos torneios. Agora eu arranjei um novo emprego, pai de atleta, trabalho e eu estava lá acompanhando os filhotes. E na segunda-feira eu saí para fazer exercício e naquela manhã, sempre que eu tenho esse tempo, eu estou com fone de ouvido, ouvindo ou canções ou ministrações. E a mão de Deus veio sobre mim, numa praça que tinha lá. E eu percebi muito forte o Senhor falando comigo algo. O Senhor me dizia: eu quero que você aumente a sua capacidade de amar. Aleluia. Eu quero que você aumente a sua capacidade de amar. Quando o Senhor veio sobre mim ali, eu fiquei um bom tempo e depois fui para a casa do pastor e ficamos lá, eu, Rebeca e a Maísa, uma profetisa lá, a esposa do pastor Emiliano, e tivemos um bom tempo de oração. E à medida que eu compartilhava isso com elas lá, né, percebi que também era propício trazer isso para mim, para você hoje. E eu quero te propor isso. Eu quero te propor que por meio da oração a gente aumente hoje a nossa capacidade de amar. Quando estava naquela praça, o Senhor me deu um texto, e esse texto virou o tema da nossa ministração de hoje. Quero dar o tema isso aí, que é avivamento de amor. Filipenses 1:9, Paulo ele faz uma oração, ele diz: eu faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais. Eu fiquei debaixo dessa palavra lá, eu fazia algumas flexões, eu voltava, sentava, e teve uma hora que eu coloquei minha mão assim como uma balança, e eu fiquei me julgando, me examinando. Rapaz, quantas vezes nesses últimos dias, nesse ano, se eu fosse colocar numa balança, as vezes que eu fui para oração, principalmente em oração, quantas vezes eu orei mais com a minha lista em busca de ter algumas coisas, de ter algumas provisões, e quantas vezes eu orei para ser transformado por Deus, para ter essa capacidade de amar aumentar. E eu não sei você, mas a minha balança ficou pendendo um pouco mais para um lado. E eu queria regular ela hoje junto com você. E nós nos expormos ao Espírito Santo, mais do que uma palavra, eu quero junto com você ter uma experiência com Deus hoje. Desde segunda-feira eu estou, como se fala lá em alguns avivamentos americanos, em busca do tesouro, caçando o tesouro, orando sobre isso. Mas me viu uma nota de que o que a gente vai experimentar junto hoje aqui será muito especial. Eu creio que o Espírito Santo vai ser derramado sobre nós, aumentando a nossa capacidade de amar. Eu lembro que Elias, nas duas vezes que ele encontra Eliseu, em momentos marcantes, a primeira vez que ele o encontra e depois quando ele está para partir, e ele joga o manto, na primeira vez, na segunda o manto cai sobre ele, mas nas duas vezes Elias faz uma pergunta que é interessante, o verbo que está lá, para a primeira vez que ele fala para Eliseu, ele diz: olha, você sabe o que eu fiz contigo. Na segunda vez, quando ele estava a partir, ele diz: o que você quer que eu te faça?
E nas duas vezes veio porções da unção. E eu fico pensando nisso, que a transferência de unção que veio de Elias para Eliseu não veio pelo verbo dar. Elias não deu algo a Eliseu. Aquela unção fez algo nele, está me entendendo? A transferência de unção não foi pelo verbo dar, foi pelo verbo fazer. E eu quero que hoje você receba porções novas da unção, amém, que venha fazer algo em você, moldar, amém, modelar o nosso coração hoje sobre isso. A imagem que eu tenho no meu coração é como se eu tenho na mentalidade, tenta desenhar isso comigo. Imagina a riqueza da glória de Deus. A Bíblia fala 4 vezes sobre a riqueza da glória de Deus. Eu estou imaginando isso como uma cachoeira, um fluir de águas muito forte, que está correndo lá nos céus. Mas a maneira que isso sai de lá para cá é através de uma tubulação, que é justamente a nossa capacidade de amar. Lembra que Gálatas 5 fala que a nossa fé flui para Ele por meio do amor. Então eu creio em Deus, confiando no amor que Ele tem por mim. Então se eu conseguir junto com você aumentar essa tubulação, e eu creio que nós vamos provar desse fluir das águas de Deus em nossas vidas, amém? E saímos daqui avivados. A gente fala muito de unção de cura, unção de prosperidade, unção de alegria, mas eu queria falar também sobre unção de amor hoje. Romanos 15:30 fala sobre o amor no Espírito. Existe uma operação do Espírito Santo em nossos corações que nos deixa mais capazes de amar. Amar a Deus, amar as pessoas e amar o que Deus ama. Amém? Deus ama a sua palavra. Eu quero que você saia aqui avivado no amor pela palavra de Deus. Deus ama o seu povo. Eu quero que você saia daqui avivado em amar mais o povo dele. Deus ama, aleluia, a sua casa, a sua igreja. Eu quero que você saia daqui hoje já avivado em amar a obra de Deus, a casa de Deus. Aleluia, Deus ama o perdido. E eu quero reacender no teu coração pelo espírito de oração este amor de volta pelo perdido. Amém, irmãos? E então fique com muito respeito. Eu estou me emprestando ao Espírito Santo hoje. E eu creio que cada palavra aqui terá um peso, amém, em seu coração. Então fica muito atento, porque eu creio que nós vamos sair daqui avivados nesse amor de Deus. Aleluia. Eu creio que eu e você, nós devemos ao mundo uma experiência com o amor de Deus. Aleluia, nós devemos ao mundo isso. Amém. Quero passear com você em algumas palavras, coisas que nós temos de homem de Deus, algumas coisas que Deus colocou no coração, mas vamos lá. Oh, aleluia. Cadê Elias? Então pode passando aí, gente. Se não está pegando aqui, vai passando aí. Foi muito, está lá no final. É o 2, isso aí. Agora sim, está no comigo. Filipenses 1:9, esse texto. Ele diz: eu também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas, oh glória, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória de Deus. Amém? Faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. Então cada vez mais que eu conheço a Deus, que eu tenho revelações de Deus, tem que haver um fruto de justiça visível na minha vida. Aleluia. Tem que haver algo que pessoas vão olhar para mim, para você, e vão dizer: ali tem um homem ou uma mulher que ama mais a Deus, que ama mais as pessoas. O produto do conhecimento e da revelação de Deus em mim e você, por meio da oração, da meditação da palavra, não é para não deixarmos arrogantes, presunçosos, mas o fruto de uma justiça. Pessoas olharem e dizer: olha o fruto dele, tem um fruto operando na vida dele, tem um fruto operando na vida dela. Esse homem, essa mulher teve com Deus, ele está amando mais e mais, mais e mais, mais e mais. Eu peguei uma definição de avivamento, eu creio que vai nos ajudar bastante. Avivamento na Bíblia refere-se a um mover soberano de Deus que traz renovação espiritual. Amém? Quando Paulo fala para Timóteo,
Aviva o dom de Deus que está em ti. Ele está falando sobre uma renovação. A palavra avivar lá em Timóteo é colocar em chama, é acender, é se pôr em fogo. Amém? E sempre que o Espírito Santo está causando um avivamento em nós, aleluia, ele vai causar renovações espirituais, despertamento do coração humano e transformação de vidas. Interessante aqui, que transformação de vidas, comunidades e nações. Um avivamento pode ser pessoal, um avivamento pode ser numa igreja, um avivamento pode vir sobre uma cidade, pode vir sobre uma nação. Eu quero provocar você, vamos avivar, aleluia, a nossa vida, a nossa casa, a nossa igreja, a nossa cidade. Recife, aleluia, é um lugar de avivamento. Um lugar onde tem renovos, tem atuação, o Espírito Santo tem liberdade. Diz que o avivamento é marcado por arrependimento, retorno à obediência a Deus. Eu quero dar ênfase a isso aqui. Um amor fervoroso e manifestações do poder do Espírito Santo. Um avivamento vai causar em nós um amor fervoroso e manifestações do Espírito Santo. Quando eu lendo isso aí, eu lembro de Apocalipse capítulo 2, quando fala, né, o Senhor Jesus dando cartas aos anjos de cada igreja, e se fala da igreja de Efésios, que era a igreja daquela época. A igreja, pastoreada por João um tempo, depois agora por Timóteo, Paulo como seu apóstolo, a carta que Paulo escreve como sendo o ápice das revelações paulinas. Efésios aparece, né, a igreja surge em Atos 19, um avivamento. É para Efésios que Paulo fala sobre o estar cheio do Espírito Santo. Mas quando o Senhor escreve ao anjo da igreja de Efésios, ao líder da igreja, ele diz: olha, vocês trabalham muito bem, vocês são perseverantes, vocês são responsáveis com a minha obra, vocês não suportam os falsos apóstolos. E o Senhor começa a dar uma lista da qualidade do serviço deles. Mas o Senhor repreende dizendo: ei, mas o que eu tenho contra ti é que vocês perderam o primeiro amor. Então, mesmo uma igreja desenvolvida com bom serviço, com estrutura ministerial, com seriedade doutrinária, o Senhor está dizendo: olha, vocês estão em perigo, em perder a lâmpada que ilumina a vida de vocês, se vocês não voltarem ao primeiro amor. Amém? Eu quero te convocar, irmãos, a deixar o teu coração queimando com esse amor fervoroso. Um amor fervoroso pelo Senhor, um amor fervoroso pela casa do Senhor, um amor fervoroso pela obra do Senhor, aleluia. Alguns pensamentos interessantes. O avivamento não começa nos púlpitos, mas nos joelhos. O avivamento não é a veemência de um pregador, mas é a devoção de cada um de nós, dizendo: Senhor, eu quero me prostrar diante de Ti. Eu quero o Senhor. Todo avivamento começa no coração. Todo avivamento começa no coração. Essa forte operação do Espírito Santo, esse incendiar de Deus, começa no coração. Essa aqui é interessante. Não existe avivamento sem oração. É um mover do Espírito, mas tem que encontrar uma busca no povo, uma fome, um desejo, uma sede. Isso aqui é interessante. E não existe oração genuína sem amor. Quando eu leio isso, eu lembro da história de um grande homem de Deus, dos tempos atuais, o Rick Renner, um dos grandes pregadores, uma pessoa de grande admiração. E ele conta no seu livro, Você Pode Superar Isto, de quando ele foi para a União Soviética. Ele é um pregador americano, e o Senhor o envia como missionário para a União Soviética na época da Guerra Fria. Ele coloca a sua vida em risco, a sua família em risco. Ele fala dos momentos que ele passou de ameaças de morte, de perseguição, de ser sequestrado, ele e sua família. Coisas que ele fez por querer obedecer ao Senhor. E em certo momento ele está desenvolvendo a igreja, as coisas acontecendo, e ele se dedica a um tempo de oração. E 3 vezes o Senhor visita ele na oração, perguntando a ele: Rick, você quer avivamento? E uma pergunta dessa parece óbvia. O cara saiu da América, colocou a vida dele em risco, trabalhando arduamente, colocou as famílias em risco. Não só o risco da guerra que tinha, mas o frio que era lá e a falta de estrutura que tinha também. Eles passaram por coisas, e uma pergunta como essa, ele disse: sim, Senhor, eu quero o avivamento. E o Senhor dizia para ele: não, você não quer.
e saía daquela unção sobre ele. Passava-se alguns dias, semanas ou meses, ele voltava a ter um tempo de oração, e o Senhor visitava ele mais uma vez, dizendo: Rick, você quer avivamento? E ele dizendo: não, sim, Senhor, eu quero. E o Senhor dizia para ele: não, você não quer. Até a terceira vez o Senhor visita ele: Rick, você quer avivamento? Ele: Senhor, eu quero avivamento. E o Senhor diz: olha, se você realmente quer, você precisa se arrepender. E ele começa a contar que naquela época que ele estava ali crescendo, já contei essa história aqui em outro momento, tinha um outro pregador que começou a ver a ascensão do ministério dele. E esse outro pregador começou a perseguir ele, e começou a mandar recado para ele. Ele era um pregador russo, e dizendo para eles: olha, tem um pregador americano aqui, e ele está debaixo de maldição, e Deus colocou um sinal que o ministério dele é amaldiçoado. E o cara falava para todo mundo ouvir: o sinal que ele é amaldiçoado, desculpa meus irmãos aí, é que ele é careca. Desculpa meus queridos irmãos, estamos no avivamento de amor. Mas o Rick Renner, quando ouviu isso, não ficou por baixo. Ele começou a mandar recado, disse: esse cara está falando de mim desse tamanho. E ele começou de púlpito a mandar recado, disse: olha, tem um outro pregador por aí, e Deus amaldiçoou ele. E o sinal que Deus amaldiçoou ele é que ele é um pregador pigmeu. E passou semanas após semanas, um semana o outro, amaldiçoado careca, o outro amaldiçoado pigmeu. Aí esse homem que colocou a vida em risco, família em risco, para ir para um ambiente de guerra, pregar o evangelho, orar por um avivamento, Deus dizendo para ele: não, você não quer avivamento, você precisa se arrepender, e ir até ele e pedir perdão. E ele dizia: Senhor, mas foi ele que começou. Disse: com ele eu me viro, mas agora o negócio é com você. Vá até ele e de joelhos se arrependa. É interessante porque um avivamento, uma oração genuína não acontece sem amor, irmãos. Podemos nos sacrificar, podemos investir a nossa vida, mas se não tiver amor é só barulho. O grande texto de Paulo para nós sobre o amor, 1 Coríntios 13. Versículo 1, ele diz: olha, eu posso falar a línguas dos anjos. Meu irmão, você pode orar em línguas de ficar roxo. Se não tiver amor, é só barulho. Ele diz: eu posso ter o dom de profetizar, conhecer os mistérios, as revelações de Deus. Sem amor não adianta. Quando eu leio isso é interessante, porque a Bíblia caracteriza um dos profetas como um falso profeta, que é o Balaão, aquele que a jumenta falou com ele. Agora, se a gente vai ler a história de Balaão, é interessante. Balaão, ele não erra uma profecia. As palavras dele nós até usamos. É ele quem diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas por que ele é caracterizado como um falso profeta? Não era por causa da precisão, porque ele era preciso no que falava, mas era uma questão de motivação. Ele estava sendo lá investido, comprado por alguns reis para amaldiçoar o povo de Deus. Quando chegava lá, Deus é que não deixava ele falar aquilo. Mas a motivação dele em abençoar não era em amar o povo, era para se dar bem em cima do povo. Está me entendendo? Ele diz: olha, eu posso ter o dom, posso ser preciso, posso ter uma linda performance pregando, mas se não tiver amor, não tem valor. Isso é muito forte, irmãos. Eu posso distribuir as minhas riquezas, se não tiver amor, não tem valor. Eu quero te convidar, irmãos, a aumentar a nossa capacidade de amar. O irmão Reagan, no livro A Arte da Oração, ele fala algo interessante. Ele diz: o primeiro requisito para uma vida de oração bem-sucedida é o amor. Quer ter uma vida de oração bem-sucedida? Eu tenho que ter o amor de Deus fluindo na minha vida. Uma vez eu tive uma experiência que foi dolorosa, mas foi uma grande lição. Há uns anos atrás, eu acredito que eu contabilizo uns 8 anos, uma senhora aqui da igreja, uma irmã querida, pediu para visitar o irmão dela no hospital. Eu não lembro a doença que o levou ao hospital, mas quando chegou lá ele teve infecção hospitalar. E agravou muito o quadro dele. Eu lembro quando a gente foi lá, foi com um irmão aqui da igreja. Ele estava com um dreno que saía do estômago dele. Saía por aqui e ele estava bem abatido.
Quando chegou lá, fomos carregando a presença do Senhor e a unção veio. Eu sempre gosto de usar Atos 3,16, pela fé no nome de Jesus, deu a ele saúde perfeita. Nós oramos, ministrando salvação a ele aceitou Jesus, ele aceitou a palavra. Quando nós impomos a mão nele, nós vimos que algo foi transferido. Isso era uma quarta-feira, no domingo pela manhã encontrei aquela família aqui, estava a irmã e a mãe. E elas vieram agradecer, pastor, ele evoluiu de maneira maravilhosa. Já retiraram o dreno, a infecção, olha, praticamente sumiu. Estamos só cumprindo os protocolos, porque não dá alta fim de semana, mas amanhã ele deve sair. Esperamos, né? Aquela notícia não chegou. No outro domingo elas vieram na igreja. E aqui, eu lembro de receber elas. Eu disse, irmã, e aí, como é que está o rapaz? Ela disse, pastor, ele morreu. E eu lembro, quando a irmã falou para mim, eu olhei para a mãe. E eu fecho os olhos, ainda tem um olhar da mãe, olhando para mim dizendo, ela matou ele. Ela matou ele. E você entendeu? Eu olhei de volta para a mãe, ela disse, pastor, domingo mesmo viemos aqui à tarde, uma missionária foi lá. E essa missionária foi lá, pastor, ela foi tão cheia de vaidade, que ela chegou para o rapaz, e ela começou a colocar palavras na mente dele, questionando se realmente ele era salvo ou não. Questionando a cura dele ou não, se ele merecia aquilo ou não. E o tempo todo ela dizia, você vai dizer que a missionária tal veio aqui, impôs as mãos de você e você foi curado. Mas ela trouxe tanta opressão sobre ele, tanto medo da morte e do inferno, que ele ficou questionando a salvação dele. Naquele mesmo domingo, a imunidade dele baixou, e a infecção que parecia controlada voltou de maneira violenta, pastor. 3 dias depois ele partiu. E a mãe aqui comigo, olhando para mim, dizendo, ela matou ele, ela queria a glória daquilo, ela matou ele. Eu fico pensando no que a Bíblia fala em Mateus 24, que fala que nos últimos dias haveria falsos profetas, e o amor de muitos iria esfriar. Eu fico imaginando que tipo de motivação é essa de orar por pessoas, para querer se dar de bem no milagre que Deus operou. Você vai sair daqui dizendo que o meu nome veio aqui. Sai fora disso, irmão. Uma oração, uma vida de oração não será bem sucedida se não tiver amor, irmãos. Não é usar os milagres e o dom de Deus para ganhar fama em cima disso. Eu quero te convidar a uma seriedade do amor de Deus com isso. Eu comecei falando para você, nós devemos ao mundo uma experiência com o amor de Deus. Nós não estamos aqui para aparecer a glória de Deus. Os encontros que nós devemos ter com Deus é genuíno. A nossa motivação em orar pelas pessoas deve ser genuína. Um dos grandes avivalistas chamado Evan Roberts, ele diz, Senhor, dobra-me, faz de mim um vaso para o teu amor. Que essa venha ser a oração nossa hoje aqui, dizer, Senhor, eu estou aqui para me dobrar. Eu estou aqui para quebrar coisas em mim, comportamentos, jeitos, falas, atitudes, desde que eu seja um vaso de honra em tuas mãos, um vaso de amor de Deus, um avivamento, irmãos, para a oração, mas não só para se dar de bem, mas para sermos transformados na oração. Uma outra oração de Paulo que nos ensina muito, Efésios 3, uma das grandes orações marcadas na Bíblia, Efésios 3, 14. Paulo ora novamente. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Olha que oração tremenda. Orando por força, orando por poder. Amém? Mediante o seu Espírito no homem interior. Olha o que ele fala, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Olha o que ele fala agora, estando vós arraigados e alicerçados em amor, irmãos, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha que oração Paulo nos deixou.
Uma oração que nos leva a ter uma relação de poder com o Espírito Santo. Uma relação que nos leva a ter um envolvimento com o Espírito Santo, que vai atrair a riqueza da glória. Mas ele diz, olha, mas vai acontecer assim. Quando? Quando vocês tiverem consciência da largura, do comprimento, da altura, da profundidade desse amor. Aleluia. Pastor Saulo, vem cá, queridão, dá um exemplo aqui. É o mais forte da gente. Vem cá, vou pular em cima de tudo. Aleluia. Glória a Deus. Está aqui Saulo, vai virar Paulo. Quanto mais ele conhece do amor de Deus, quanto mais ele tem entendimento, a largura aumenta. A Bíblia fala que existe uma plenitude, uma riqueza da glória em Deus. A riqueza da glória, o que é glória? Glória é tudo o que Deus é. Deus é amor, mas Deus é cura. Deus é força, Deus é riqueza, Deus é provisão. E o que a Bíblia está dizendo é que se nós estivermos alicerçados nesse amor, essa riqueza da glória vai tomar você. Vai se agarrar em você. Aleluia. Tomados da riqueza da glória. Se eu cresço no amor, às vezes eu estou querendo buscar Deus para que algo da riqueza da glória dele venha em mim. Mas se eu estou crescendo no amor, essa riqueza da glória vai me tomar. Vai me tomar, ela que vai se agarrar em mim. E onde eu andar com o amor de Deus, essa glória vai andar comigo. Obrigado. Abençoado. Sonho de consumo de todo pregador. Aleluia. Então, quanto mais eu cresço na expressão desse amor, mais eu sou impactado por isso. Mais a plenitude de Deus toma a minha vida. Então, às vezes na oração estamos indo com alguns alvos. Senhor, eu quero a tua glória. Senhor, eu quero a tua unção. E o convite do Espírito Santo é: aumenta a tua capacidade de amar. Aumenta a tua capacidade de amar. Aleluia. Aumenta a sua capacidade de amar. Aleluia. Mídia, pode ir passando, por favor. Olha esse pensamento. Francis Chan, um dos grandes pregadores dos tempos atuais. O amor genuíno nasce da presença de Deus em oração. É impossível estar em sua presença e não ser movido pelo amor. Então, a exposição à presença dele vai trazer dentro de mim construções desse amor. Billy Graham diz: a oração não é apenas um momento com Deus, é um momento em que aprendemos a refletir o amor de Cristo em tudo o que fazemos. Quando eu estou recebendo esse amor, eu me exponho à presença dele, eu vou refletir o amor de Cristo em tudo o que fazemos. Eu lembro de uma vez, eu estava acho que em Minas Gerais, eu fui cobrir o pastor Humberto numa aula do curso de oração. E quando acabou a primeira aula, foi uma experiência curiosa, que veio um senhor falar comigo. E ele vinha, ele estava muito emocionado, e ele falava para mim, ele dizia: agora eu entendi, agora faz sentido. E ele chorava, ele estava com a mão assim, e ele fazia: agora tudo faz sentido para mim. E para mim não está fazendo sentido nenhum. Aí ele foi explicando, ele fez: olha, eu não sou do Verbo da Vida, eu nem conhecia esse ministério, mas um amigo meu insistiu muito para vir para esse curso de oração. Eu moro distante de Belo Horizonte, e a gente ficava vindo para o curso de oração, mas depois dessa aula agora faz sentido. E ele dizendo, no primeiro semestre, no período do carnaval, eu tinha marcado o meu suicídio. Minha esposa tinha decidido me abandonar, o meu negócio tinha quebrado, eu tinha muita opressão, e eu marquei um horário para me suicidar. Só que para passar o tempo, eu sentei e fiquei passeando no YouTube. E o YouTube me mostrou uma pregação de uma igreja no interior da Paraíba. Estava acontecendo um acampamento em Campina Grande. E ele disse: daquele acampamento, era você pregando. E você parou o culto e apontou para a câmera e falou: ei, você que está pensando em suicidar, a mão do Senhor veio sobre você e você começou a profetizar algumas coisas.
Ele disse: eu estava em casa e eu falei: ele está falando comigo. Mas olha o que ele falou. Ele disse: eu nem decorei muito o que você falou, mas só em saber que Deus estava movendo alguém no interior da Paraíba para falar comigo, me trouxe a memória em saber que Deus me ama e que ainda há esperança para mim. A oração não é apenas um momento com Deus, é um momento em que aprendemos a refletir o amor de Cristo em tudo o que fazemos. Então, se eu saio da oração, eu não saio apenas com o sentimento: foi legal, foi bom para mim, mas eu saio com um depósito do amor de Deus, e em algum momento essa luz vai brilhar para comunicar o amor dele para as pessoas. Você está pronto para ser luz? Para ser sal dessa terra? Aleluia, aleluia, aleluia. Pode ir passando. Quanto mais conhecemos o amor de Cristo, mais somos cheios da plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo aumenta a nossa capacidade de amar. Romanos 5,5: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. 2 Coríntios 3,18, interessante isso aqui, diz: e todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é Espírito. Salmos 46,10: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Estava viajando e teve um momento que a Rebeca foi no mercado, eu fiquei com os meninos. Estava os meus dois e mais o Joãozinho, filho do Paulo e Marisa ali. E eu perguntando a eles: o que vocês mais gostam de Deus? Ficamos uns 10 minutos ali conversando. E cada um deles pensava e falava: pai, eu gosto de Deus da nossa família. Deus deu a família, a nossa família, eu gosto muito da nossa família. Aí eu dizia: pastor, eu gosto das bênçãos dele, a igreja que ele deu para a gente. E outro falava outra coisa, e cada um foi buscando algo, e ficamos ali uns 10 minutos conversando sobre aquilo que a gente gostava de Deus. Agora, mais do que a resposta, a minha ideia com eles ali, o que eu quero levar você aqui, é parar um pouco para contemplar. Parar e dizer: o que é que eu gosto de Deus? A Bíblia chama ele de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Chama ele de príncipe da paz. Contemplar, parar e eu penso que essa transformação, esse avivamento de amor vai ser causado em nós quando a gente parar para olhar e dizer: olha que meu Deus, Ele é bom e Ele é bom para mim. Ele é cura, Ele é força. O que Ele faz é maravilhoso, é encantador. Qual foi a última vez que você parou para ficar encantado por Deus? Não só para dizer: Deus, eu preciso resolver esse problema. Não, Deus, essa igreja está me dando dor de cabeça. Essa minha empresa. Avivado em amor. Deus, uau! Olha quem você é. E sendo quem você é, você se inclinou e se virou para mim. Você coloca as estrelas com a ponta do dedo, e mesmo assim, daqui da terra, se eu falar de todo o meu coração, você me escuta e está atento. Uau! Como não amar um Deus desse, irmão? Deixa o Espírito Santo ser derramado em teu coração e aumentar em você uma capacidade de amar hoje. Uma unção envolvendo você. Eu creio que os sinais, nós estamos orando por sinais e maravilhas nessa igreja. Milagres, aleijado levantando, cego vendo. E o meio para isso, irmãos, não é essa igreja ficar famosa com isso. É a nossa capacidade de olhar para essas pessoas e dizer: ei, Deus te ama. Aleluia, aleluia. Pode passar. Essa fala de Paulo é interessante. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Perseguição, fome ou nudez? Perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Quando Paulo fala sobre isso, ele está falando debaixo de uma perseguição pessoal. Um homem que passou naufrágio, perseguição. Roma já se levantava contra os cristãos. Alguns já eram queimados em praça pública.
jogado aos leões. E às vezes, irmãos, nós estamos renunciando ao amor de Deus por causa de perseguição, porque alguém falou mal de mim, porque na igreja alguém não foi com a minha cara. É sério isso. Vamos aumentar, irmãos, nossa seriedade com o cristianismo, nossa seriedade com esse amor. Se eu estou orando a um Deus, que tem que haver uma transformação e uma pegada firme em meu coração. Está apegado a Deus em amor. Ele diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Olha a chave aqui. Como é que eu sou mais do que vencedor? Por meio daquele que nos... O meio da vitória se manifestar na minha vida é uma confiança no amor de Deus. Esse versículo fez muito sentido para mim quando há 10 anos atrás, nosso filho mais velho, Daniel, a gente descobriu que ele estava com um tumor num pulmão. Na verdade era entre a pleura e o pulmão. A pleura é o que envolve o pulmão. E aquele tumor comprimia 2/3 do pulmão dele. Descobrimos isso, ele tinha 1 ano e 2 meses, 1 ano para 3 meses. E o médico dizia: olha, isso ia atrapalhar o desenvolvimento cerebral dele, o desenvolvimento físico, ele ia ter alguns déficits, e só lá na frente, depois de ter algumas sequelas, é que vocês iriam descobrir. Aquilo mexeu com a gente, deixou a gente barateado, mas me marcou, eu meditando sobre isso, lembrando disso hoje à tarde. Certo momento, a Rebeca ficou com ele no hospital e eu corri para casa. Foi uma das minhas noites em casa. Eu fui para o quarto de Daniel e eu peguei todos os livros que eu tinha de fé e de cura. Sentei na cadeira de balanço e coloquei a pilha de livros. E eu estava determinado, naquela noite eu ia ler todos aqueles livros sobre fé e cura, porque a vida do meu filho estava em risco sobre isso. Quando eu pego o primeiro, eu estou lendo e orando um pouco em outras línguas. Sabe, você sente a presença de Deus sobre você, você sente isso. E era como se Deus estivesse dizendo: ei, peraí. Você está querendo me convencer, me impressionar com a sua performance de leitura para curar o seu filho? É isso que você está querendo barganhar comigo? Você tem uma performance essa noite tão grande? Aquilo me deixou pensando um pouco. E o Senhor falava comigo: ei, Júnior, você tem que entender que antes de Daniel ser seu filho, ele é meu filho. E eu não vou cuidar do seu filho, do meu filho, Daniel, porque você está performando bem ou não. Eu faço isso porque eu amo. E esse texto subiu no meu coração, que em todas as coisas somos mais do que vencedores. E a maneira da vitória vir para a minha vida é uma confiança que eu tenho no amor dele. E aí eu saio de situações não só com vitória, eu saio com algo a mais. Eu sou mais do que vencedor. Eu tenho uma vitória e eu tenho uma experiência profunda com o amor de Deus. E agora orar por enfermos é dizer: olha, o Senhor não vai curar eles se eu sou bom pregador, não. O Senhor vai curá-los porque Ele ama. Ele ama curar, Ele ama, Ele se doou numa cruz, Ele ama. Fé flui porque dele flui amor. Fé flui da terra para o céu porque do céu flui amor para a terra. Aleluia. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Estamos prontos a fazer esse tipo de oração? Senhor, pode vir o que vier, eu não abro mão da minha vida com o Senhor. Pode vir o que vier, pressão financeira, econômica, saúde, eu estou apegado com o Senhor em amor. Salmos 91:14. Salmos 91:14 diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Porque a mim se apegou com amor, vai conhecer o meu nome. Porque a mim se apegou com amor, eu vou livrá-lo, eu vou glorificar. Porque a mim se apegou com amor, vai provar da minha salvação. Que a nossa oração nos leve a estar apegado com Deus em amor. Próximo. Um amor que não se ofende. Bem-aventurados perseguidos por amor de Cristo. O Senhor fala: quando vos perseguirem, injuriarem, alegres, porque assim fizeram com os profetas antes de você. Quando o amor está avivado em nós, a ofensa não nos prende.
Uma vez uma jovem da igreja, eu respeito a sinceridade dela, e hoje está bem. Ela veio conversar comigo uma vez. Ela disse: Júnior, eu preciso falar com você, pastor. Ela veio: pastor, eu preciso falar com você, preciso me arrepender e compartilhar uma visão. Ela disse que nessa visão ela estava tendo uma visão clara com Jesus. Era um momento de adoração lindo, encantador, e ela via Jesus e era um vestido de glória e algo muito apaixonante. Ela disse que de repente o pastor Humberto e eu entrou na frente dela e ficamos de costa para ela, atrapalhando a visão dela de Jesus. E ela dizia: Senhor, deixa na minha frente, eu não estou conseguindo te ver mais. Jesus, manda eles saírem daí. E Jesus falava para ela: tire eles daí, porque foi você que colocou eles aí. E na visão ela começava a dizer: Senhor, eu te amo, e eu amo eles também, eu me arrependo. Ela disse: pastor, eu emprestei os meus ouvidos em lugares que estavam falando mal de vocês dois, e eu acabei concordando também. E naquele momento Jesus me mostrou que quando eu comecei a concordar com a fala deles, algo começou a ficar entre mim e Jesus, e que eu precisava me arrepender de ofensas que eu estava deixando entrar em mim e causando em falar mal. E eu preciso vir pedir perdão, que quando eu estava naquela visão pedindo perdão, eu voltava a ver Jesus. Você não pode, você não vai conseguir se relacionar com Deus com o coração ofendido, ou causando ofensas. Irmãos, precisamos estar avivados em amor. Não combina com um cristão amoroso falar mal, falar pelas costas, trairagem, sai fora disso, irmão. Não combina. A natureza do nosso Pai é amor, nós somos filhos do amor. Precisamos saber lidar com isso. Nós não estamos aqui crescendo, fazendo rema, curso de oração, escola de ministros, para ter Bíblia, para machucar pessoas. Quem faz isso é o diabo. Nós temos Bíblia para perdoar pessoas, para virar a outra face, para andar em amor. O louvor pode vir. Próximo. Você pode ficar em pé. Movidos por compaixão. Jesus, movido por compaixão, curou enfermos, alimentou multidões, libertou vidas. Que alguém saiba na terra que Deus ama a vida dela através de você. Que alguém saiba na terra que Deus ama a vida dela através de você. Devemos ao mundo uma experiência com o amor de Deus. No livro Arte da Oração, o irmão Reagan, ele conta a história de um grande pregador chamado John G. Lake. Ele era britânico, mas em certo momento ele fez missões na África do Sul. E quando estava lá, ele se tornou um pregador conhecido, e algumas autoridades lá, sabendo dele, o chamou para orar pela esposa de um dos líderes daquela nação. Ela estava doente, estava com câncer, e a medicina da época já tinha dado conta, já dizia que não tinha mais solução para aquilo, apenas davam a ela remédios para controlar a dor. E quando ele e aquele outro missionário oravam por ela, disse que a dor amenizava. Ele, quando soube que ela era uma cristã fervorosa, reverente, passou o tempo dando a ela palavras, e aquilo amenizava algumas dores, mas nada passava. E até que eles decidiram ficar 24 horas com elas, e eles revezavam os dois missionários. Mas ela tinha muitas dores. Diz que um certo dia ele foi para casa para tomar um banho, fazer a barba, voltar. Quando ele está voltando, diz que 2 quadras da casa da mulher, ele já conseguia ouvir os gritos de dor dela. Diz que aquilo mexeu com ele, ele não tinha controle sobre aquilo, ele começou a correr, e correu bastante até a casa. Quando chegou lá, ele disse: olha, eu não calculo o que eu fiz, eu não tenho doutrina para justificar o que eu fiz, mas eu peguei aquele corpo magricelo daquela mulher, coloquei nos meus braços e balançava ela como um bebê. E quando eu comecei a chorar, e eu chorava por ela, eu vi agora Deus vindo, e aquela mulher foi curada nos meus braços. Irmãos, não é o poder da lágrima, mas é o quanto nós conseguimos nos mover em compaixão.
Eles oravam, eles declaravam, eles falavam, mas teve um momento que o amor de Deus encontrou na vida dele, porque ele se moveu em compaixão. Aquele amor pôde fluir e alcançar aquela mulher, e aquela cura ficou conhecida para a glória de Deus. O quão nós conseguimos nos mover em compaixão. O quão podemos clamar uns pelos outros. Paulo fala sobre os dons, sobre o poder, milagres, curas, sabedoria. Mas ele diz, meus irmãos, o caminho excelente para isso é o amor. Eu quero que você comece agora tendo um pouco de uma experiência com Deus. Fecha os teus olhos e começa a orar aí, dando uma resposta ao Espírito Santo, dizendo, Senhor, eu quero. Aumenta em mim hoje essa capacidade de amar. Aumenta em mim hoje a capacidade de perdoar rápido. Eu quero estar tão alicerçado, tão arraigado em amor, tão fundamentado, que se angústia vier, pressão vier, ofensa vier, nada vai me separar desse amor. Se aquieta um pouco aí, deixa ele falando com você. Não existe avivamento sem oração. E não existe oração genuína sem amor. Começa a ter agora uma experiência com o amor de Deus. Começa agora. Tem uma visitação do Espírito Santo. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito.